Boa noite, queridos. É com muita alegria que recebemos mais uma vez você que nos assiste através da nossa página no Facebook, um culto da Primeira Igreja Presbiteriana de Tampa Bay. Essa igreja, ela é um campo missionário da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, do presbitério de Magé, no Rio de Janeiro. O pastor da igreja é o reverendo José Cláudio de Freitas, e que nós temos agradecido a Deus pela visão missionária que o pastor José Cláudio, juntamente com o seu conselho, tem desenvolvido, não apenas para suportar o nosso ministério aqui, como também outras frentes de trabalho. Que Deus possa abençoar o nosso querido. Nesta noite, nós não poderíamos fugir daquilo que é muito chegado a nós, que é a nossa pátria. Hoje, dia 7 de setembro do ano de 2014, onde nós lembramos dos nossos valores cívicos, onde nós vemos paradas militares nos grandes centros, porque há 192 anos atrás, num momento histórico do nosso país, Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, ele recebendo ordem de voltar para Portugal, sabendo que aqui já estava se desenvolvendo, no solo brasileiro se desenvolvendo tudo aquilo que ele aspirava para um novo mundo, um novo reino. Ele tira todas aquelas decorações portuguesas do seu chapéu, do seu uniforme, e diz: não, eu não vou aceitar mais as ordens de Portugal. Eu estou aqui como príncipe regente e nós não aceitaremos mais o domínio português. Por isso, ou nós nos independemos de Portugal ou iremos morrer. Então, a expressão independência ou morte, ela tem esse fundo histórico de que há alguém que quer sair sob o domínio de alguém mais poderoso do que esta pessoa, e ela diz: não, eu não aceito mais, e toma outro caminho, toma outra opção. Nós estamos aqui no dia 7 de setembro do ano de 2014, e nós, mesmo em solo americano, nós lembramos do nosso país. Mesmo em solo americano, no estado da Flórida, nós lembramos das cores da nossa bandeira. E nós não somos apenas brasileiros quando existe jogo de futebol, Copa do Mundo. Nós somos brasileiros em toda e qualquer situação. E porque somos cristãos brasileiros, o nosso comprometimento com a nossa pátria é maior, porque a palavra de Deus nos instrui que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Estamos no período de eleição, onde muitas pessoas se aparecem como candidatos aos cargos públicos, desde a presidência, Senado, Câmara Federal, governo estadual, Câmara Estadual. Todos esses grupos estão querendo uma renovação, outros querendo chegar. E por mais desagradável que seja para nós brasileiros vermos o que está acontecendo, quem está fora do Brasil sempre lamenta o rumo que o nosso governo ele está caminhando, ele está traçando, porque isso não está ajudando. Por isso oramos pelo Brasil, por isso nos preocupamos pelo Brasil. E mesmo fora do Brasil, nós não deixamos de ser brasileiros, e nós queremos aqui dar os nossos parabéns a todos aqueles que durante a história da nossa independência até agora têm se mantido firmes e fiéis ao propósito de fazer do Brasil um país independente, um país livre e firme nos propósitos de servir a Deus, ajudando a população, ajudando os mais necessitados, e não apenas governar pelo poder, não apenas enriquecer pelos cargos públicos. Nós lamentamos tudo isso e tememos que as coisas tendam a piorar se agora, nas eleições, nas urnas, cada um dos brasileiros que sabe o que está acontecendo não tomar o seu direito constitucional de mudança e omitir-se de votar. Não deixe de votar, vote e mude,
porque aquilo que você fará nas urnas será de um efeito muito grande, e você certamente colocará a sua cabeça no travesseiro e dormirá um sono tranquilo, onde a sua consciência diz: eu fiz a minha parte. Não quer dizer que o seu candidato vai vencer, mas quer dizer que você fez a sua parte. Eu louvo e bendigo a Deus por todos aqueles que têm esse sentimento pátrio, esse sentimento de cidadania, esse sentimento cívico do qual todos nós devemos nos empenhar, da mesma forma como nós nos empenhamos de seguir a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática, sabendo, inclusive, que por mais que nós gostemos do Brasil, a nossa pátria não é aqui. Nós não estamos nesse mundo para usufruir, né, de todos os benefícios que o mundo pode oferecer. Estamos aqui para transmitir a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação, e interceder pela nossa pátria terrena, onde Deus nos colocou, para sermos bênçãos e para também abençoarmos as pessoas. Que Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Gostaria de convidar a cada um para nós compartilharmos a palavra de Deus dentro de um texto conhecido nosso, conforme se encontra registrado no Evangelho de João, capítulo 8, e neste capítulo 8 nós estaremos relendo os versos 31 a 36. Evangelho de João, capítulo 8, versos de 31 a 36. Esse texto nos traz o seguinte registro, de acordo com o evangelista João. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, vós verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, esse texto faz parte de um outro contexto do qual Jesus ele estava falando para os judeus ao seu redor, algumas autoridades religiosas junto, ouvindo o que ele tinha para dizer, e naquele confronto sobre o conteúdo da mensagem de Jesus, ele fala defendendo a sua autoridade. Não que ele pudesse ou necessitasse disso, mas na sua palavra ele distinguia quem era o Cristo e quem eram outras pessoas que se apareciam para simplesmente dar uma boa condição momentânea para o povo sofrido. Vamos lembrar que o povo de Israel, no contexto de Jesus, estava sob o domínio de Roma. Herodes estava ali apenas como figura decorativa, porque quem mandava verdadeiramente era Pilatos. Pilatos foi o governador que César colocou ali na Judéia para apaziguar, para fazer com que tudo funcionasse e os impostos chegassem efetivamente até os cofres de Roma. E Herodes era apenas uma figura decorativa. E haviam aqueles que falavam aqui, falavam acolá, e como Jesus chegou realizando sinais e prodígios, e o que ele falava confrontava inclusive as autoridades religiosas dentro do templo, Jesus está aqui falando sobre a sua autoridade. E depois de ter falado sobre a sua autoridade, muitos judeus creram nele, diz-nos assim o texto. Mas ainda assim, alguns, aqueles que Jesus havia pregado, havia comunicado a respeito do Evangelho, Jesus faz essa recomendação: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seria uma coisa pacífica para se receber e se guardar,
mas no meio daquele grupo que estava ali e já tinha crido, dado crédito a Jesus, argumentaram: olha, como é que está dizendo que a verdade nos libertará? Nós jamais fomos escravos de ninguém. Nós somos descendência de Abraão. Parece que essa pessoa colocou uma borracha na sua testa e apagou toda a memória daquilo que o Antigo Testamento registra sobre período de cativeiro. Os filhos de Abraão, a descendência de Abraão, ficou não 1 ano, não 10 anos, mas foram 430 anos cativo no deserto, lá no Egito. E depois que Deus levantou Moisés para a libertação, até eles chegarem na terra de Canaã, foi um período de luta, foi um período de fuga, foi um período de aflição. E uma vez estabelecidos, devido à queda constante para o pecado, para o erro, por causa da população e dos povos pagãos ao redor, o povo de Israel caía na sua devoção a Deus, e Deus enviava um povo estranho para os fustigar, para os aprisionar, para por eles dominar. E Deus levantou assim todos os juízes registrados na palavra de Deus. Os juízes, eles chegaram e levantados por Deus, eles caminhavam à frente de um grupo para a batalha e libertavam o povo. Mais à frente, por questão de queda e pecado, mais uma vez o povo via-se dominado por outro estranho, um outro povo pagão, e Deus levantava outro juiz. E assim foi, e até chegar em Roma, as pessoas esqueceram o que aconteceu com Pérsia, o que aconteceu com a Síria, o que aconteceu com Babilônia, que levou cativos, levou para o exílio todas as pessoas da importância de nobreza e de comando. E essa pessoa pergunta para Jesus: Jesus, por que ele está dizendo que nós seremos livres? Nós somos descendência de Abraão. E Jesus está mencionando, além de você não saber o que você está falando, eu vou te acrescentar outra coisa. Não é sobre a liberdade física que eu estou falando da liberdade espiritual. Por isso, queridos, dentro desse contexto, eu gostaria de refletir com cada um dos irmãos a respeito sobre a independência em Cristo, que ela nos livra verdadeiramente. Nenhuma independência terrena livra verdadeiramente. Exemplo disso é o próprio Brasil. O Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro diz: independência ou morte. Mas nós vemos que até hoje o Brasil depende de outros povos. Nós temos problemas nas nossas divisas comerciais, as nossas fronteiras, os nossos acordos, e os ministros vão para outro país, vão para outro lugar e ali negociam, e existe todo esse emaranhado de acordo, onde o Brasil acaba dependendo de outro país por causa de um negócio interno. E vai assim criando dependências. A nossa dependência hoje, como brasileiros, ela não está apenas de Portugal. E nós queremos dizer que Portugal, para nós, é saudosa lembrança. Amamos os nossos queridos irmãos portugueses, porque chegaram no Brasil e fizeram o que tinham que fazer, e nós estamos lá herdando muitas coisas dos portugueses. Mas se hoje nós não dependemos de Portugal, estejam certos, nós dependemos de outros países, outros maiores dominadores, que infringem sobre os brasileiros não apenas o peso de vem para cá, Dom Pedro, que o teu lugar é aqui, mas infringem ingerindo, inclusive, dentro do próprio país. Essa independência, não é isso que Jesus estava falando. Porque em várias ocasiões era da boca do Senhor que nós ouvimos: o meu reino não é deste mundo. Ele não estava preocupado com aspectos geográficos, divisa, muralha, exército, essas coisas todas. Jesus, ele veio para pregar a reconciliação com Deus, dizendo: o reino dos céus está entre vós, e por estar entre vós, eu vos levarei para mim mesmo.
É o que ele menciona no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 até o verso 6. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar para vós, para que onde eu estou estejais vós também. Queridos, da boca de Jesus que nós sabemos que haverá um arrebatamento. É da boca de Jesus que nós sabemos que haveremos de encontrá-lo nos ares. E ali habitaremos para sempre com o Senhor. Então, não é sobre reino desse mundo que Jesus está falando. Ele não está falando de liberdade política, não está falando de liberdade jurídica. Ele está falando em liberdade, independência espiritual. E o primeiro ponto que nós queremos observar sobre o que a independência em Cristo nos livra verdadeiramente, nos livra primeiramente do poder do pecado. Primeira coisa que nós podemos depreender do texto, diz assim no verso 34, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E Jesus tinha dito no verso anterior, e conhecereis a verdade vos libertará. Sim, queridos, quem conhece a Jesus, quem tem dentro do seu coração a confissão de que Jesus é o Senhor, quem tem no seu coração o prazer de servir a Deus e busca constantemente na sua vida comunhão com esse Senhor, experimenta essa independência onde o pecado não mais tem domínio sobre essa pessoa. Hoje nós sabemos que quando um crente ele peca pelo seu desejo, não porque ele foi obrigado a pecar, não porque ele não podia deixar de pecar. É uma opção que ocorre na vida do crente e na sua jornada de santificação. Vez ou outra ele cai, vez ou outra ele se machuca, mas é exatamente dentro daquilo que Jesus já fez interiormente nesta pessoa, ele se arrepende, ele confessa e ele recebe o perdão. Sim, queridos, nós não dizemos que a pessoa, uma vez tornado-se cristão, uma vez tornado-se nova criatura, ela deixa de pecar. Nunca mais vai pecar, vai virar um santo. Não é esta a lição bíblica. Não foi este o conceito que o apóstolo Paulo passou para nós quando ele escreve com toda aquela autoridade, com todo aquele sofrimento, com todas aquelas marcas de Cristo no seu corpo, marcas físicas. Ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não me vejo fazendo. E o mal que eu detesto, o mal que eu odeio, eu me vejo fazendo, isso me entristece. E ele relata lá na Epístola aos Coríntios, quem me livrará do corpo desta morte? E ele responde, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo, aquele que nos torna livres de sermos escravos do pecado, de fazermos aquilo que o pecado nos ordena. Nós agora estamos livres para servir a Deus. E quando ocorre pecado na nossa vida, há uma tristeza no coração. E essa pessoa triste no seu coração, ela busca ao Senhor, confessa os pecados. E de acordo com a instrução bíblica, aquele que confessa os pecados, sabe que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sim, queridos, a independência em Cristo nos livra verdadeiramente do poder do pecado. Outra coisa que nós observamos dentro dessa independência que Jesus nos dá, que Ele nos assegura e que nos torna verdadeiramente livres, é que nos livra também do poder da morte. E mais uma vez queremos chamar os queridos aqui para uma observação. Da mesma forma que a independência não é política, já saí do domínio romano que Jesus estava pregando aqui. Ele não estava falando a respeito da liberdade para se fazer o que quer. Ele estava falando da liberdade para servir a Deus.
Agora ele diz que na independência nós alcançamos a liberdade para que não a morte física, mas a morte espiritual não seja mais um assunto de temor na nossa mente, no nosso coração. Sim, queridos, existe a morte física da qual todos nós estamos sujeitos. Inclusive o Filho de Deus esteve sujeito à morte física. Ele morreu numa cruz, foi crucificado no madeiro, morreu por mim e morreu por você. Porque a morte física, ela faz parte dessa nossa natureza humana, coisa que nós herdamos dos nossos primeiros pais no Éden. Mas Jesus, ele disse, conhecereis a verdade vos libertará, não apenas do poder do pecado, mas também do poder da segunda morte. Porque a pessoa que pode ter uma longevidade nessa terra, não significa que ele está livre de morrer para a eternidade. Porque diz-nos o texto que todos nós haveremos de comparecer diante do Senhor na nossa ressurreição. Uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a morte eterna. E é exatamente desse medo da segunda morte que Jesus Cristo veio trazendo a verdade para nos libertar. Com Cristo nós podemos dizer que temos a nossa independência e a morte não tem mais poder sobre nós. Tanto é que o crente em Jesus Cristo, ele toma suas precauções, mas ele não tem medo de morrer fisicamente. Porque ele sabe que se deste mundo nós partirmos, nós estaremos para sempre com o Senhor. Aguardando o grande e maravilhoso dia em que o Senhor retornará para buscar os seus. E diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Coríntios, primeira Epístola, capítulo 15, que será algo tão maravilhoso que nós teremos corpos transformados. Será algo tão maravilhoso que as próprias pessoas que estiverem vivas, elas não precederão aqueles que dormem no Senhor. Porque esses ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, estaremos subindo para encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo instrui a igreja de Tessalônica a respeito deste assunto, e dizendo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, porque nós, queridos, somos livres. Deus nos fez independentes, para que o pecado não mais nos escravize e para que também a segunda morte ela seja completamente descartada daquele que confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e que no seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Sim, queridos, o salvo age assim. E nós entendemos que este poder da morte ele já não tem nenhuma influência sobre nós, que nós cremos na ressurreição. É algo muito fantasioso para a nossa época? Sim, mas nós observamos e cremos pela palavra de Deus. Cristo, ele é o primogênito, não apenas da criação, mas aquele que ressuscitou. E nisso, queridos, nós vemos que crer na ressurreição de Cristo, isso também garante a nossa fé na nossa própria ressurreição. Louvado e bendito seja Deus, porque a independência em Cristo nos livra verdadeiramente do medo, do receio e do poder da segunda morte. E por último, nós observamos que a independência em Cristo nos livra verdadeiramente da condenação eterna. É importante nós mencionarmos isso porque ainda circula nos meios religiosos a respeito da questão de que a pessoa, ela, mesmo depois de viver nesse mundo, mesmo depois de declarar que Jesus Cristo é o Senhor, ela pode ficar com receio de que esse benefício possa lhe ser tirado. Sim, queridos, a salvação em Jesus Cristo, ela é perfeita. A salvação em Cristo, ela é completa. A salvação em Cristo, ela é de tal maneira realizada
que não necessita de mais nada da minha parte, da sua parte, da parte da igreja A ou da parte da igreja B realizar para completar aquilo que Jesus fez. Jesus, ele realizou completamente a sua tarefa, a sua missão nesse mundo, morrendo pelos nossos pecados. E ele mesmo declara, na cruz, diante de toda aquela zombaria que ele ainda estava sujeito, diante de toda aquela dor que ele sentia pelos cravos nas mãos, nos pés e a coroa de espinhos na cabeça, ele declara, está consumado, está feito, está acabado. Eu não vou precisar morrer todas as vezes que alguém cometer pecado. É o autor da Epístola aos Hebreus que diz, Jesus morreu uma única vez pelos nossos pecados e acabou. Porque o sacerdote, ele trazia das ofertas do povo e matava no um dia, matava no outro dia, matava na outra semana, matava no outro mês, matava todo ano. E eram animais e animais mortos por causa do delito do povo. E sempre era assim. Mas Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele morreu uma única vez e foi suficiente. Não existe mais nenhuma possibilidade de um sacerdote imolar um animal para remissão de pecados. Porque Jesus Cristo morreu uma única vez. Também da mesma forma, para nós, uma vez mortos, depois disso vem o juízo. Sim, queridos, a condenação eterna não é mais um fantasma na cabeça do cristão. A condenação eterna não é mais algo que venha nos dominar. Muita gente diz, mas eu recebi a Cristo, eu preguei, eu fiz um bocado de coisa, eu creio em Jesus Cristo. Isso é suficiente. Mas pode ser que depois, queridos, a salvação em Cristo, ela é perfeita e ela é eterna. Porque ela não depende daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós deixamos de fazer. A salvação, ela é pela graça, é um dom de Deus a nós, é algo imerecido. E se alguém vai para o céu, para morar com Deus, vai pelo que Cristo fez. E não pelo que a pessoa faz, e não pelo esforço regular que seja feito aqui de ajudar um ao outro. Se alguém vai para o inferno, vai porque essa pessoa mesmo faz e é merecedora. Mas se vai para o céu, vai pelo que Cristo fez. Isso nós damos glórias a Deus, porque a independência que Jesus declarou para o seu povo na cruz, nos livra verdadeiramente da morte eterna. Nos livra da escravidão do pecado, nos livra desta segunda morte, e nos livra do pesadelo de pensar que hoje eu estou salvo, amanhã posso não estar. Ele fez a salvação perfeita e completa. Outra feita, irmãos, é tão gostoso nós lermos esse texto e meditar no que ele está escrito, o que ele contém, mas se nós não observarmos o quão maravilhoso Deus tem sido para conosco, em ter enviado o seu Filho Jesus Cristo a esse mundo para morrer em nosso lugar, não aceitarmos a independência que ele outorgou a todo aquele que nele crê, temos a certeza, queridos, de que, parafraseando o que Dom Pedro I falou, ou é a independência, ou é a morte. Ou a pessoa crê em Jesus Cristo e está livre de toda a escravidão do pecado, está livre do pesadelo da morte eterna, está livre do pesadelo de perder a salvação, ou a pessoa crê em Cristo e mantém-se independente, ou ela morre nos seus delitos e pecados, continua morta nos seus delitos e pecados. Foi assim que o apóstolo Paulo classificou a cada um de nós crentes, cada um de nós cristãos, cada um de nós discípulos de Jesus. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Em Cristo, Deus nos deu vida. E Ele completa, pela graça sois salvos. E vocês entendem
e que ninguém se glorie. Porque até as próprias boas obras, elas são feitas em Deus para que nós andemos nelas. Ou nós somos independentes e livres verdadeiramente em Cristo, ou o destino para nós é a morte. Sim, queridos, esse é o tempo em que o Brasil festeja a sua independência. São 192 anos de independência. E nós perguntamos, há progresso? Sim. A bandeira diz que há progresso, os nossos olhos contemplam progresso. Mas nós não vemos independência espiritual no Brasil. Cada vez mais as famílias, elas definham, cada vez mais a humanidade procurando seus prazeres, vão atrás não apenas dos seus próprios raciocínios, mas buscam auxílio e recurso em religiões que fazem até com que essas pessoas sejam melhores cidadãs, mas não faz nenhuma delas independente e espiritual. Nós, queridos, mais uma vez relatamos que Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? Do Filho de Deus. Diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E como pode isso? Nós acrescentamos mais um texto vindo da boca de Jesus, que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós crermos em Cristo, nós haveremos de viver neste mundo de forma melhor, olhando sempre para o nosso alvo, sem medo daquilo que o pecado queira fustigar no nosso ouvido, sem medo de que, eu posso morrer hoje. Sim, você não precisa ter medo da morte, você vai tomar suas precauções, mas eu ainda te digo que você precisa, do seu coração, crer em Jesus Cristo para a sua liberdade espiritual, para não ter mais o pecado domínio sobre a sua vida. Precisa crer em Cristo para que o medo da morte eterna suma. E principalmente, crer em Cristo para gozar, juntamente com muitos outros que já partiram antes de nós, essa maravilha do paraíso. Eu lembro, por ilustração, um dos malfeitores crucificados com Jesus. Ele, pelas leis humanas, ele merecia, tinha todos os deméritos para morrer crucificado. Mas foi para ele que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo, pela tua declaração de fé, você já goza dessa liberdade, dessa independência. E olha, queridos, tenho certeza que aquele nosso irmão que não registra a nossa história, o seu nome, que ele está muito, muito feliz pela liberdade. Os romanos me prenderam, os romanos me crucificaram aqui do lado do Salvador, mas eu experimento uma liberdade que o mundo não pode me oferecer. Eu louvo a Deus por aquilo que Ele deixa para nós na sua palavra. Louvo a Deus por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, declarando muito mais do que Dom Pedro I, a minha independência espiritual, a minha liberdade de um domínio que não era português, mas era de um domínio espiritual. Eu sem conseguir fazer nada através das minhas obras. Jesus fez tudo por mim e Ele também faz por você. E a nossa oração é de que você, nesse dia 7 de setembro, ou mesmo que você assista essa mensagem em um outro dia, você lembre, da mesma forma como foi importante para o povo brasileiro o grito do Ipiranga, é importante para nós aquilo que Jesus fez na cruz, sem gritos, sem alardes, mas Ele disse: está consumado. Que Deus abençoe a sua vida e que faça de você verdadeiramente uma pessoa livre para adorar. Que Deus assim te abençoe.